Oi, eu sou a professora Larissa Caires, sou coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Também coordeno os cursos de Design de Interiores na modalidade presencial e na modalidade AD híbrida do IESM, tá? Mas hoje eu vou falar para vocês do curso de Arquitetura. Eu vou compartilhar aqui uma tela, onde eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre o nosso curso. Tá? Então, assim, primeiramente, essa apresentação ela faz parte da nossa semana de acolhida aos calouros, né? E, às vezes, na correria do dia a dia, eu não consigo apresentar todos os detalhes para vocês. Então, por isso que eu acho bacana apresentar o vídeo. E o vídeo, essa gravação, vocês conseguem consultar a qualquer momento também, né? Então, dando sequência aqui, eu acho sempre importante falar um pouquinho, né? O IESB, ele é nota máxima no MEC, nota 5. O nosso curso de arquitetura é nota 4 no MEC, na AD e IGC somos nota 4. O que são esses conceitos? Por que não somos nota máxima? Em geral, para um curso de arquitetura, essas notas do ENAD e IGG, IGC, elas só vão dar nota máxima para as federais, principalmente porque tem mais titulações e mais pesquisa. A gente tem buscado cada vez mais aumentar essa nossa área para que a gente consiga chegar a esse patamar, inclusive também chegarmos ao título de universidade, outro almejo da professora Eda, nossa criadora, né, do IESB, grande mentora. Mas o mais importante, além de MEC, para o nosso entendimento, é que o mercado de trabalho reconhece nossos alunos e nossos egressos. Egresso é o estudante que forma conosco como sendo os melhores. Isso para a gente dá mais prestígio e credibilidade até do que as notas do MEC, mas todas as notas vão ser importantes. Nós trabalhamos no curso de arquitetura com linhas de estudo, tá? Que vão desde a parte de desenho, projetos, né? Arquitetura, urbanismo e paisagismo são as frentes de projeto, como também na área de tecnologia, a parte de computação gráfica, prototipagem, conforto ambiental, sustentabilidade, eficiência energética, teoria e história, e a parte de cálculos, estrutura, engenharia, vamos dizer assim, que envolve arquitetura, isso não tem por onde escapar. Depois eu vou falar um pouquinho mais da matriz curricular para vocês e alguns diferenciais dela, e aí eu entro em alguns detalhes, tá? A gente tem também, durante alguns semestres do curso, o projeto integrador, que ele trata de cliente real, com o objetivo de desenvolver em vocês habilidades para a solução de problemas, um trabalho em equipe e interdisciplinaridade, tá? Já tivemos vários clientes reais, as RAs, as administrações regionais, não só de Ceilândia, como também do Riacho Fundo, e também Cavalaria Montada, da Polícia Militar, o Parque Sara Kubitschek, do Plano Piloto, e, em geral, ao final do semestre, a gente faz uma premiação, tá? A gente também tem alguns núcleos de extensão, de atividades, como o Núcleo Humanizity, que a gente trabalha com cadernos de arquitetura e design, que a ideia nasce de fazer visitas e os alunos irem estudando aqueles períodos históricos e criarem documentos que a gente pode trabalhar como acervo, inclusive juntando outros cursos, como fotografia, cinema, os designs junto com a arquitetura, e não simplesmente uma unilateral, uma única área, né, de atuação com a arquitetura. A gente tenta ser multidisciplinar em áreas como essas de extensão, tá bom? Nós temos também jornadas acadêmicas, como palestras, visitas, oficinas, às vezes recebendo profissionais de outras instituições. Aqui é o professor Ivan, da UNB, dando para a gente uma oficina de madeira laminada colada, tá? Já recebemos arquitetos de mais prestígio, né? Ângelo Butti, paulista e professor da USP, aqui outro professor da UNB,
aqui, engenheiro aqui de Brasília, o japonês, esqueci o nome dele agora, Joara, professora aqui da UNB, aqui George Miller, José Brugueira, que são arquitetos da PEICOB, escritório de Nova York, aqui nosso professor Glauco, aqui era nosso professor também, saíram da instituição, mas continuam grandes amigos, Instituto Europeu de Design, essa designer aqui, então a gente tem, aqui é da embaixada, esqueci do país, tá? Depois a gente vai lembrando. A gente já participou de eventos internacionais, inclusive esse momento aí foi na Zona Tortona, no evento Fora Salone da Semana de Design de Milão, 2013, se não me engano, que a gente apresentou sobre Brasília, arquitetura de Brasília, lá dentro desse evento. Aqui eu, professora Maria Fernanda, aqui de Rosa, algumas alunas da época, professora Andréia, aqui do outro lado, aqui professor lá do Politécnico de Milão. Então, a gente tem uma série de parcerias também, né? Desenvolvemos, pelo Observatório de Sustentabilidade, muitas ações, inclusive de produção de peças com materiais reutilizáveis. A gente já fez oficinas dentro do Green Move, por exemplo, plantio de árvores, então vai tendo uma diversidade de ações, né? Revitalização de espaços, aqui são projetos fora do PI, mas que são imersões reais em escolas públicas em geral, do DF, que a gente vai no Guará, São Sebastião, Ceilândia, e a gente vai propondo melhorias no espaço que os próprios alunos, principalmente quando são de ensino fundamental 2 e médio, eles desenvolvem com as próprias mãos, mas a gente vai orientando e dando dicas. Aqui já foi revitalização de espaço, era sala vazia lá no IESB Oeste, e a gente adaptou para o curso de pedagogia, primeiro o 3D, a proposta, e depois aqui a implantação efetiva. A gente já trabalhou com muitas cenografias dentro de uma parceria com o nosso curso de teatro, então a gente prepara o cenário, acompanhando todos os ensaios deles, fica uma coisa super bacana. Já trabalhamos em alguns anos com a Arcaton, uma maratona de projetos, né? E a gente é apoiador, patrocinador, isso aí era lá no Casa Parque. Alguns eventos foram antes pandemia, né? Já participamos de uma maratona que a gente promoveu dentro do Brasília Trends, que também era um evento internacional, tá? Esse aí foi em 2018. Vários concursos, 2017, 18, 19. Aí, durante a pandemia, a gente fez algumas coisas mais discretas, porque o período estava de adaptação ao remoto, né? Mas criação de cobogós, inclusive essa nossa aluna, essa que estava aqui do Cobogó, a Valquíria, ela está continuando a arquitetura, ela transferiu para uma universidade lá na Europa, está uma gracinha, assim, super bem, revestimentos acústicos, a gente cria parceria com empresas, revestimentos 3D para os alunos, para a gente aplicar concursos, tem as soluções, e o aluno começa a ter seu nome dentro de um catálogo da empresa. Mobiliário upcycling, a gente faz essa parceria, a gente criou esse concurso aqui a nível DF, que já expandiu a nível centro-oeste, de peças de resíduos de marmoraria, vidraçaria e MDFs, e os alunos desenvolvem soluções. Aqui tinha do DF toda essa peça, a luminária Big Bang, foram alunas daqui da arquitetura e design de interiores que ganharam. É muito comum a gente ter alunos também que acabam fazendo os dois cursos, mas não que seja obrigatório, que esteja vinculado de forma alguma, é porque eles sentem vontade, necessidade. A gente já participou de algumas premiações também, aqui foi design de interiores, a Maria Luísa Jericó, dentre os finalistas do prêmio da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores. Já tivemos também a Michele entre os finalistas dos Novos Talentos da ABD. Os Novos Talentos depois virou concurso Áurea Máxima. Mudou o nome, mas era a mesma premiação.
E tem um aluno nosso de arquitetura, já está perto de formar, o Matheus, que ele era aluno de design gráfico, junto com esse outro colega de gráfico, e eles desenvolveram uma logomarca para Brasília, um concurso do GDF, ganharam. Depois ele ainda veio fazer arquitetura, muito bacana. Então, a gente tem uma boa representatividade também nessas áreas, a gente estimula os concursos. Publicação de trabalhos, a gente faz os anuários, 2017, 18, 19, 17 e 18 foram versões físicas, depois a gente passou para versões digitais, tá? E a gente tem a 2020, 21, a gente tem um laboratório de prototipagem, que a gente desenvolve soluções com impressão 3D, com máquinas de corte, CNC laser. A gente tem um estágio internacional com o escritório de Nova York, PEICOB. Tivemos uma estudante de arquitetura indo para lá em 2019. Ficou interrompido o estágio em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Não sei ainda quando vamos retomar, em função até de autorização entre os países, né, para permitir um visto mais prolongado, porque daí são 3 meses de estágio, precisa passar por visto na embaixada, tudo. Mas assim que as coisas acalmarem, a gente retoma esse convênio, esse estágio, que eu acho que é muito rico também. E aí agora eu vou explicar um pouquinho para vocês essa nossa matriz, tá? Eu vou para o próximo slide, é o seguinte, o curso, ele é de 5 anos, ao todo 10 módulos, cada módulo é um semestre, mas eu tenho ciclos em que eu não preciso de pré-requisitos entre as disciplinas, cada cor representa o nosso ciclo aqui. O ciclo 1 é a base da formação de vocês, que é o primeiro ano do curso, então os 2 primeiros semestres, módulo 1A e módulo 1B. O ciclo 2, a gente tem os módulos 2A, 2B, 2C e 2D. E o ciclo 3, do 3A ao 3D, tá errado aqui, é 3D, tá? Tá passando um carro aqui na rua, um caminhão. E meu filho tá aqui do lado. João, eu tô gravando um vídeo, não posso agora falar com você, eu te falei. Gente, o filho pedindo comida, né? Ele vai ter que esperar, tá bom? Espera, meu filho, agora não dá. Aí, desculpem-me, então a gente tem esses ciclos acontecendo e dentro de cada cor não há pré-requisitos. Entre cores diferentes, ciclos diferentes, pode haver algum pré-requisito, principalmente do primeiro ano para os demais, porque o primeiro ano é a base, realmente, os fundamentos, tá? Aí, voltando aqui, é interessante vocês entenderem que um dos motivos do modular é a gente permitir que vocês tenham interação maior entre os semestres. Então, que vocês não fiquem do começo ao fim do curso com a mesma turma, os mesmos colegas. Não que isso não é bom. Cria vínculos, amizades, até sociedades, mas é interessante também a gente permitir, dar oportunidades a vocês de fazerem trabalhos e vivenciarem trabalhos de outros colegas, de outras turmas. Isso é muito saudável na formação acadêmica. Então, aqui eu tenho as coresinhas para ilustrar. Amarelinho, quem entrou no ciclo 1A, na matriz original lá em 2020, cursou 1A, 1B, aí foi para o 2A, 2B, 2C, 2D, depois vai para 3A, B, C e D. Quem entrou no meio do ano de 2020 são os que estão em cinza aqui, os meus smiles, entrou no 1B, depois fez 1A, entenderam? Continua aqui repetindo o ciclo 1 para vocês entenderem. O ciclo 1, então, acontece todos os anos, uma vez por ano. O ciclo 2 acontece a cada 2 anos. Cada semestre a cada 2 anos. E o ciclo 3 também a cada 2 anos. Fazer a grade fechada é bom, porque daí vocês vão pegando as disciplinas certinhas. Se a grade abrir, aí tem que conversar comigo se pode ou não fazer determinada disciplina. Às vezes a grade abre por algum trancamento, ou até mesmo por aproveitamento de estudos, quem vem de outra graduação. É normal acontecer.
aqui para ilustrar, quem entra no 1B, depois faz o 1A, depois vai para o 2B, 2C, 2D. Aí parte para o 2A, que tinha ficado faltando, aí fechou o ciclo 2, vai para o 3. Aí começa no 3B, CD e finaliza no 3A. Entenderam? Quem entrou em 2021 são os azuizinhos. No primeiro semestre começou com um A, um B, depois foi para 2C, que é o que a gente está ofertando agora, vai fazer o 2D depois volta fazendo 2A, 2B, depois o 3C, 3D, 3A e 3B. Então, aqui dá para entender essa sequência. Quem entrou agora como calouro agora, 1º de 2022, vai estar fazendo matérias aqui no 1A, ok? Junto com alunos que entraram, os vermelhinhos aqui, os amarelinhos com os vermelhinhos, com os que entraram num B semestre passado e agora estão fazendo um A. Depois, esse grupinho separa. A galera continua aqui que entrou num A fazendo um B e entram alunos novos fazendo um B, entenderam? Mais para frente encontra de novo. E vão surgindo outras turmas que vocês vão conhecendo. Isso é muito gostoso, é muito interessante e vai de encontro com algumas questões que a gente tem que trabalhar em termos, isso aqui foi um estudo de anos nosso, tá? Não foi uma coisa do dia para a noite, não. Que é para trabalhar mais engajamento de vocês, satisfação, aprendizagem, a diversidade de informações e a gente trabalhar a interdisciplinaridade. Espera aí, deixa eu... Tem alguém me ligando, eu vou parar aqui a gravação. Eu tive que atender uma ligação, por isso que eu interrompi aqui a gravação. Mil perdões, tá bom? Voltando aqui, então, assim, hoje a gente trabalha com a questão do ensino, ele já não é mais aquela coisa do docente sendo o centro da informação, do conhecimento, a gente trabalha muito mais com competências, habilidades que a gente vai desenvolver. Então, a nível curricular, desenvolver competências é a questão de mobilizar, articular vocês em práticas, conhecimentos, onde primeiro a gente define os resultados e depois os processos para alcançá-los. Então, durante o curso, vocês vão ter, inclusive, metodologias diferenciadas das disciplinas para irem trabalhando gradativamente essas questões. A gente também está implantando agora o central de articulação das disciplinas do modular. O nosso tema central desse semestre é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, assim, eu vou depois explicar isso, a gente vai ter uma apresentação semana que vem acerca disso, eu compartilho, mas é importante vocês irem entendendo que tudo tem a ver com preparar. O estudante de hoje não é o mesmo estudante de 10 anos atrás. O tempo é diferente, a forma como a gente recebe as informações é diferente com a internet, com a globalização. Então, a gente precisa também trabalhar de forma diferente com vocês o ensino, senão ele se torna maçante e comum, né? Então, a gente precisa movimentar essas questões. Aqui eu mostro um pouquinho como foi o nosso estudo em termos da matriz curricular. Além da gente ter esses módulos, né, esses ciclos 1, 2 e 3, a gente também trabalhou eixos temáticos transversais, que eles percorrem na horizontalidade todos os 3 ciclos e módulos, tá? São forma e representação, teoria, desculpem, tecnologia do ambiente construído, teoria e história, cidade e paisagem, projeto, edificação e prática e tópicos especiais. Então, a gente vai tendo o objetivo de trabalhar com as competências dentro dessa função dessa matriz também, tá? Isso a gente está antenado numa visão de mercado, de preparar melhor vocês
atualizações, tá? Em relação às DCNs, as diretrizes curriculares nacionais do MEC, e os conselhos de classe, no caso, o CAL, que é o nosso conselho gestor imediato, fiscalizador, tá? Inovações tecnológicas e metodológicas, e hoje em dia os desafios que a gente tem em termos de profissionais é trabalhar argumento e debate, colaboração, pensamento crítico, comunicação e socialização, inovação, pensamento crítico e inteligência emocional. Eu vou ter que pausar de novo aqui, porque está vindo outra ligação para mim. Deixa eu pôr no silencioso aqui. Mil perdões, demorei aqui, porque eu tive que atender a ligação em função do um pedido médico aí, que eu tô com os problemas na lombar, e estavam me confirmando, tá? Vocês me desculpem. Então, a gente tem que trabalhar todas essas questões com vocês no decorrer do curso. Isso aí é uma formação muito mais completa, mais ampla, importante. A gente tem também as disciplinas eletivas, que na nossa matriz elas são, vocês vão ter que fazer até o fim do curso 2 eletivas, como obrigatórias na composição curricular, e as disciplinas livres, que vão ser disciplinas sem custos. Ambas são disciplinas de outros cursos, de outras áreas, que podem complementar a formação de vocês, tá? O mais importante aqui, uma das coisas mais importantes, é que nessa parte de multidisciplinaridade, a gente tem o Fab Lab, nosso laboratório Espaço Maker, que fica no subsolo do Bloco B, vocês vão ter oportunidade de conhecer muitos projetos nossos lá, onde a gente tem impressoras 3Ds, a gente tem algumas máquinas de corte de vinil, papel, de peças maiores, acrílico, etc. Numa sala lá da saúde, mas que a gente pode usar também, a gente tem mesa 3D, e a gente desenvolve soluções como as próteses para as crianças, impressão 3D. É um projeto belíssimo que a gente tem, assim, mudado a vida de muitas famílias. A gente tem também um laboratório XD, que é no Bloco H, de realidade virtual, captura de movimentos 3D, que é responsabilidade do professor Márcio Moraes, do curso de cinema. Bom, concluo aqui a apresentação, eu não queria me estender muito, realmente, era mais para dar para vocês uma noção do que a gente tem no curso, que realmente a gente tem
muita coisa, e vocês entenderam um pouco da matriz. Depois, com o passar do tempo, a gente vai conversando mais, e eu vou explicando melhor para vocês. É muita coisa que a gente tem, e aos poucos a gente vai mostrando. Participem de todas as ações, de todos os eventos, palestras que a gente apresentar, visitas técnicas, porque isso tudo vai engrandecer, vai complementar demais da conta a formação de vocês. Então, espero que vocês estejam animados, porque eu estou muito animada para esse nosso ano letivo, para esse início de jornada aí, principalmente para esse nosso retorno presencial. Um abraço a todos.